Bom, agora a gente vai chamar o nosso amigo Jorge, um querido amigo, né, que tem um papel bastante importante na divulgação da nossa doutrina, né? Hoje ele vai falar de um tema muito interessante. E o Jorge, ele iniciou no movimento espírita já há bastante tempo, bem jovenzinho, né, com 17 anos. E hoje ele faz um trabalho tão bonito com as palestras, com as lives. E nós estamos, assim, muito felizes por recebê-lo aqui, né? Porque é bom ouvir ele no YouTube, mas é muito bom ouvi-lo, assim, bem de pertinho. Sempre são lições, porque ele vai longe nas suas explicações, ele é bastante didático, né? Como falou a Júlia hoje de tarde. Ele, assim, acaba nos acolhendo com a sua fala. Então, Jorge, a fala é sua, seja muito, muito bem-vindo. Boa noite para todos. É muito bom rever todos aqui, nesse nosso momento. No período de 1939 a 1945, o mundo enfrentava a chamada Segunda Guerra Mundial. Um período terrível de violência, de extermínio de uma série de pessoas, muitas mortes, muito luto. E parecia que o mundo espiritual estava em silêncio, sem responder à loucura dos homens. Nesse período de 1939 a 1945, o próprio Brasil também entrou nesse conflito, a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil entra em conflito no ano de 1942. E a gente fica se indagando, meu Deus, e a espiritualidade não vai dizer nada, vai permitir isso, não vai deixar nenhuma lição para nós, não vai nos trazer nenhum tipo de orientação espiritual? Pois é. Foi exatamente no ano que o Brasil entrou na Segunda Guerra, 1942, que Chico Xavier receberia uma obra chamada Paulo e Estevão. A obra que é considerada a sua obra-prima, embora ele tenha produzido mais de 400 livros, este é o considerado mais importante livro que ele teria escrito em termos da densidade do que é entregue. O livro trata especificamente da história de Saulo de Tarso, que se converteu ao cristianismo, mudando seu nome para Paulo de Tarso. Sua história se encontra no livro Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, é onde a figura de Saulo comparece no texto e vai até o final, porque Saulo, ao se converter ao cristianismo e mudando seu nome de Saulo para Paulo, torna-se o mais importante divulgador cristão do século I. Sua importância é tão significativa que há quem considere que se Saulo não tivesse feito o trabalho que fez, talvez nós não fôssemos cristãos. Porque Jesus teve 12 apóstolos. Um dos apóstolos se suicidou, Judas, ficaram 11. Os 11 vão todos para o lado direito de Israel, vão pregar para o lado direito, para o Oriente. O único que sai para o lado esquerdo não é nenhum dos 11, é Saulo. E o trabalho que Saulo fez, dá para a gente perceber quando a gente olha que a Europa toda se tornou cristã, mas o lado direito de Israel não se tornou cristão. Ele conseguiu êxito
na atividade em relação ao trabalho feito na Ásia Menor e, consequentemente, a divulgação dessa mesma mensagem nas regiões da Europa. Então, o livro é a saga de Saulo transformado em Paulo, com alguns pontos extremamente importantes. A riqueza de detalhes, a nitidez com que a história nos é trazida, as minudências de fatos que nos passam despercebidos no texto do Atos dos Apóstolos, confere à obra Paulo e Estevão um gigantismo extraordinário. Muito mais pelo fato de que ela vai trabalhando a história de Saulo de uma maneira muito rica, nos oferecendo muitas informações sobre, especificamente, a figura de Saulo antes mesmo da sua proximidade com o cristianismo. Detalhes de sua família, das relações que ele tinha. E, principalmente, as suas vinculações com um outro personagem que a história traz e que aparece no Atos dos Apóstolos apenas com uma simples menção, considerado como sendo um dos 7 diáconos do início da história do cristianismo e que teria sido apedrejado, Estevão. No livro Paulo e Estevão, a história dos dois se enriquece de uma maneira colossal, aonde o autor, Emmanuel, através de Chico, vai nos oportunizar os vínculos entre esses dois personagens, vai trazer detalhes interessantíssimos sobre a vinculação entre eles dois, principalmente pelo elo que unia os dois. A irmã de Estevão era a noiva de Saulo. E há, portanto, uma sequência de fatos extremamente importantes num período anterior à sua conversão. Sua conversão iria acontecer na entrada da cidade de Damasco, quando Saulo estaria indo em mais uma das suas campanhas de restrição, de perseguição ao cristianismo, na tentativa de prender Ananias, o sapateiro, que morava em Damasco. Saulo sai de Jerusalém para ir a Damasco. E ao chegar às portas de Damasco, ele tem um momento espetacular, que é, na verdade, o ponto mais alto da história dele, conhecido no mundo cristão. A sua conversão às portas de Damasco. Saulo teria, então, visto uma luz. E esse momento ficou eternizado na literatura cristã em virtude dessa mudança. O perseguidor que se converte num grande divulgador. A passagem sobre a conversão de Saulo está composta de 7 frases diferentes. São 7 frases que edificam a fala de Saulo com a luz que ele vê na estrada. E a cada etapa deste diálogo, um desdobramento diferente vai surgindo dentro dessa questão. Então, hoje, para que nós possamos começar as nossas discussões sobre a obra Paulo e Estevão, nós vamos tomar Saulo na entrada de Damasco. Ele teria saído de Jerusalém acompanhado de 2 homens para ir prender Ananias. A ideia dele era chegar à cidade e trazer Ananias preso para que ele fosse julgado e, consequentemente, morto em Jerusalém. Saulo sai da cidade de Jerusalém, mas ele sai muito mexido. Porque as experiências que ele tem vivido nesse período de perseguição do cristianismo o têm deixado muito incomodado.
E Emmanuel narra no capítulo 10 da primeira parte da obra as reflexões que Saulo fazia durante o percurso saindo de Jerusalém na direção de Damasco, capital da Síria. Ele teria que sair de Jerusalém, atravessar a Samaria, chegar até a Galiléia, atravessar a Galiléia para que chegasse na região da Síria e alcançasse Damasco. Durante o trajeto, ele vai refletindo sobre várias coisas. A primeira coisa que ele reflete, Helena, é por que aqueles cristãos tinham tanta paz e ele não tinha. Por que os cristãos que ele perseguia eram tão serenos e ele, que defendia a lei, não conseguia ter a serenidade que aqueles homens possuíam? O que estava acontecendo? Então ele vai refletir nessa análise do que os outros apresentavam e que ele não possuía, a postura do próprio Estevão, que ele condenou à morte. Ele vai relembrar o primeiro encontro dele com Estevão na casa do caminho. A primeira visita, o primeiro contato que Saulo faz com o cristianismo, em que ele, como um pregador conhecido, deseja humilhar aquele rapaz bem mais jovem do que ele. Segundo Emmanuel, Estevão deveria ter aproximadamente uns 25 anos, e Saulo já estava nos 30. E ele, ao encontrar Estevão pregando na casa do caminho, ele tenta ridicularizá-lo, desconstruí-lo em termos de conceitos religiosos, mas Estevão era um homem de uma espiritualidade absurda. E na tentativa de Saulo de levar a sua argumentação pesada, rígida, judaica, ele não consegue vencer a doçura de Estevão. E ele vai caminhando e vai refletindo sobre tudo isso, e vai meditando que Estevão tinha uma serenidade de espírito que Saulo não possuía. Como podem aqueles homens que estão tão errados terem tanta grandeza e ele não ter nada? Nesse diálogo dele com Estevão, dentro da casa do caminho, ele não aceita perder a disputa, ele não aceita. E então ele se aproxima de Estevão e diz: a discussão ainda não acabou, eu ainda quero discutir mais. E Estevão diz: não, o Senhor nos recomendou que nós não entrássemos nesse tipo de discussão. Existe muito trabalho a fazer. E Saulo quer insistir com ele, aí aparece uma jovem que está doente, e Estevão estende a mão sobre ela e a cura na frente de Saulo. Estevão curou essa jovem de Dalmanuta na frente dele. E fica impressionado. E para não dar razão para Estevão, ele diz: é algum tipo de feitiçaria que eles usam, por isso que ele consegue curar a pessoa. E ele vem refletindo sobre isso no caminho, incomodado com a figura de Estevão, de como que de repente esse rapaz conseguia ter toda essa grandeza. E o pensamento dele então, durante a viagem, passa para um segundo momento, passa para um segundo momento da sua fala. O segundo momento da fala dele é quando ele lembra a segunda oportunidade que ele teve de encontrar Estevão. Porque, tendo sentido que ele perdeu a batalha, ele manda prender as várias pessoas da Igreja do Caminho. Estevão fica 2 meses preso, se alimentando muito mal, sem ver a luz do sol. E quando ele retira Estevão para ser julgado, já não era mais nem possível reconhecer naquele rapaz que sai de dentro da prisão o mesmo jovem belo que ele era.
Estava emagrecido, a barba crescida, desarranhada, desajeitada, a roupa suja. E mesmo assim, Saulo, vendo a figura de Estevão, ele tenta uma segunda vez vencê-lo. E na viagem ele vai lembrando desse diálogo. Que ele pela segunda vez, Murilo, não conseguiu vencê-lo. Ele não conseguiu vencer Estevão nem na primeira vez e nem na segunda vez. Quando ele percebe que ele não o venceria pela segunda vez, ele parte fisicamente para cima de Estevão e o que cai no chão chorando. E Saulo de Tarso, ferido no seu orgulho porque ele havia perdido mais uma vez a discussão, ele arrasta Estevão para fora para determinar o seu apedrejamento. É uma cena muito dolorosa porque esse segundo encontro não saía da cabeça de Saulo. A segunda oportunidade que ele teve não lhe dava paz, ele ficava incomodado quando ele lembrava da serenidade daquele homem que no auge da discussão ouviu de Saulo de Tarso a seguinte expressão: o sinédrio vai fazer você parar com essa sua crença. E Estevão responde para ele: reconheço no sinédrio 1000 formas de me fazer chorar, mas não reconheço nenhuma que me faça abandonar Jesus. Isso desesperava Saulo. Desesperava Saulo. Então, num outro momento, quando ele esmurra Estevão, Estevão diz para ele: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. E mesmo diante deste cenário, Saulo não se intimida e parte para a agressão, arrasta Estevão para fora, a sua roupa é rasgada e imediatamente inicia-se uma sentença de morte e o apedrejamento de Estevão acontece e ele é levado para fora, enquanto que Saulo fica segurando as vestes das figuras mais importantes que procediam o processo do apedrejamento. São 2 momentos que ele não consegue esquecer. O segundo e o primeiro encontro, e um terceiro, a morte de Estevão. Isso não lhe deixa em paz, isso lhe incomoda demais. E ele vai ficar ainda muito mais incomodado, porque como era a primeira causa que ele iria defender, causa de morte, seria uma causa importante que ele estaria defendendo no Sinédrio, ele chama a sua noiva, chamada Abigail, para que ela vá assistir àquela cerimônia macabra. Abigail diz que não gostaria de assistir porque ela tem muitos traumas de família. Ela perdeu o pai de maneira muito violenta e o irmão que ela tanto ama desapareceu. E o maior sonho dela é reencontrar o seu irmão tão amado, Gesiel. E ela diz para o noivo: eu não vou. A violência me faz lembrar tudo que meu pai e meu irmão passaram no castigo que lhes foi imposto injustamente na cidade de Corinto. Eu prefiro não ir. Mas ele insiste que ela vá. E ela diz: está bem, eu irei só no encerramento da cerimônia, eu não quero ver. E ali acontece uma coisa impressionante. É que quando Abigail chega para assistir o final daquela execução, ela vai descobrir que o Estevão, que era um, entre aspas, inimigo de Saulo, era o seu irmão Gesiel, que havia mudado de nome ao se converter ao cristianismo. É uma surpresa em que ela, quando vê, ela disse: Saulo, o homem a quem tu chamas de Estevão é o meu irmão Gesiel. Saulo não sabe o que fazer e acaba tirando o moribundo daquela cena de apedrejamento e o leva para dentro. O diálogo que se segue é uma coisa terrível. Porque o irmão todo esfacelado pelas pedras, agonizando,
ainda se lembra de agradecer a Deus a oportunidade de reencontrar a irmã nos momentos finais da vida dele. E no meio da sua agonia, sem pensar em si mesmo, mas na irmã, ele pergunta para ela: e agora que eu estou morrendo, com quem eu te deixarei? E ela diz: com meu noivo, Saulo. O desconforto de Saulo, que não sabia se aproximava ou não daquela cena em que ele havia sido o autor da morte do próprio cunhado, fica numa situação tão difícil. E Estevão, para acalmá-lo, diz: não temes Saulo, inimigo. O dia que ele conhecer Jesus, ele o servirá com a mesma força com que vive a lei de Moisés. Saulo fica indignado, né? Jamais irei servir a Jesus, jamais. A experiência é muito traumática. E ele vai lembrando de todas essas ocorrências. Ele vai lembrando de alguns traumas que ele viveu nesse julgamento de Estevão. Quando ele manda prender os cristãos, o seu mestre, chamado Gamaliel, se apresenta a ele dizendo que era para ele reconsiderar a prisão, para que ele soltasse os rapazes, deixassem que eles fossem. Saulo fica indignado, porque o próprio mestre dele, Gamaliel, estava sendo simpático aos cristãos. E ele diz ao seu mestre: a minha vontade é de denunciar ao Sinédrio, para que o senhor, assim como Estevão, também seja apedrejado. Mas em respeito à posição que o senhor ocupa de ser o meu mestre, eu não vou denunciá-lo, mas a minha vontade era denunciar o senhor, viu? É o que o senhor merecia. Mas ele fica muito abalado de ver que o mestre que ele tanto admirava também se bandeou para o lado dos cristãos. Então, se a gente for somando essas ocorrências, a gente vai vendo que ele tem um desconforto, algo que o incomoda, que foi a primeira visita na Casa do Caminho. Existe um segundo desconforto, que é a prisão de Estevão, no segundo encontro que ele tem no Sinédrio. Uma terceira coisa que o incomoda, a morte de Estevão, a vinculação dele com Abigail, essa relação dele ser Gesiel, isso o incomoda profundamente. Uma quarta coisa que o incomoda é o seu próprio mestre ter se tornado cristão. E a viagem vai seguindo para Damasco. E essas reflexões vão alcançando Saulo durante a viagem. Ele já está muito incomodado com todas essas coisas que o incomodam de sobremaneira. Parece que quanto mais ele se mexe, mais o Cristo ronda a vida dele. Os questionamentos que ele faz a si mesmo, se deveria ir tão longe para defender a lei de Moisés. Até onde ele poderia dizer que estava certo, impondo tortura, violência sobre as pessoas, porque acreditavam numa outra verdade espiritual. Ele fazia e ao mesmo tempo se questionava de seus próprios atos. Se questionava das suas ausências em relação a Abigail. Quando então, 8 meses depois, ele decide ir atrás dela. Ele decide. E quando vai visitá-la, descobre que ela estava no final de uma tuberculose. Já muito avançada, a pele já bem esbranquiçada, com crises de hemoptise, cuspindo sangue entre as suas falas. E quando Saulo a visita, ele esperava que ela dissesse para ele que ele era um traidor, que ele matou seu irmão, que ele era uma pessoa desprezível, que ele a havia abandonado, que ele não merecia o amor de ninguém. Mas não é assim que Abigail recebe. Abigail recebe com todo o amor do mundo. E diz: ah, Saulo, que bom que tu conseguiste vir 8 meses depois. Que bom que tu conseguiste vir. Porque eu senti a tua ausência todos os dias. Lembrava das nossas conversas debaixo do pé de pêssego. Lembrando dos nossos planos para o futuro. Mas nós não conseguiremos nos casar.
Nós não conseguiremos concretizar o sonho porque eu estou morrendo. Não, tu não pode me deixar, Saulo. Não há o que fazer. Eu já estou na fase final da minha tuberculose. E quando ele olha em cima do peito dela, deitada na cama, já com aquela pele esbranquiçada, marmórea, ele vê sobre o peito dela o Evangelho. E ele diz, o que este livro faz aqui? Ela disse, se Gesiel encontrou em Jesus o Messias, eu procurei saber. E passou por esta casa, tempos atrás, um homem chamado Ananias, vindo de Damasco, e ele me converteu ao cristianismo. É daí que surge o desejo de Saulo de ir a Damasco para prender Ananias e trazê-lo cativo para que o sinédrio possa julgá-lo e, consequentemente, apedrejá-lo e matar. Ele fica desesperado quando ele soube que alguém converteu Abigail. E a conversão de Abigail é mais um desconforto que ele tem. É mais uma coisa que o incomoda, que o dificulta em entender as coisas. E ele diz, esse Cristo que me persegue, que não me deixa em paz, que para onde eu me viro ele vem atrás. Ele não me deixa em paz, é Estevão, é Abigail, é Ananias, é Gamaliel, são todos, até os homens que eu torturei, todos eles falam desse Cristo. Eu não consigo entender a serenidade que eles têm. E quando ele decide ir até Damasco para trazer Ananias de volta, ele também entra em conflito. Ele também começa a se questionar. Está certo tudo isso que eu estou fazendo? É correto tudo isso? Mas ele se questiona, mas faz. Ele se indaga se ele está correto, mas ele continua no caminho. Ele vai revivendo todas essas histórias e vai dizer, são como se fossem espinhos, são como se fossem agulhas que me espetassem de todos os lados e eu não consigo, esse Cristo parece que me constrange, eu não aguento esse Jesus. E ele vai seguindo para Damasco. Quando ele já está às portas de Damasco, porque ele poderia ter tido essa visão no meio do deserto, né? Poderia ter sido 100 quilômetros para baixo. Seria muito pior. Mas a visão vai acontecer exatamente às portas de Damasco. Por que às portas de Damasco? Porque daria chance para que ele se abrigasse em Damasco. Porque se ele tivesse esse tipo de experiência no meio do deserto, para onde ele iria? Onde ele se acolheria? O que aconteceria com ele? Mas a história conta que quando ele vai caminhando e está chegando em Damasco, ele vê uma luz muito intensa. O Atos dos Apóstolos vai registrar esse momento. No seu capítulo 9, desde o primeiro versículo do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a narrativa sucinta, é verdade, do Atos dos Apóstolos sobre este fato e extremamente rica, detalhada na narrativa de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Quando ele olha, ele vê uma luz mais intensa do que a luz do sol. Era de dia, não era de noite. Era de dia. E a luz que ele via era mais intensa do que a luz do sol. E quando ele para e contempla aquela luz que o encandeia, ele fica ofuscado pela luz, que ele não consegue olhar, é mais forte do que o sol, ele não consegue olhar para ela, ele ouve a voz dizer para ele a primeira das 7 frases que iriam acontecer da história da sua conversão.
A primeira das frases é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Engraçado que, quando o texto se refere a essa passagem, vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamando Saulo pelo nome. No livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulus encontra com Jesus no Minuto Glorioso, capítulo 5 da primeira parte, ele encontra com Jesus, o Cristo se aproxima dele e pergunta: que queres de mim, senador? Não chama pelo nome, chama pelo título. Mas Saulo é chamado pelo nome, não pelo título. O Cristo aqui vai se referir diretamente a ele e chama seu nome 2 vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo se vê diante daquela luz intensa, diz o texto do Atos dos Apóstolos que ele teria dito a segunda das 7 frases: quem és tu, Senhor? As traduções desse texto para o português gostam de escrever assim: quem és tu, vírgula, Senhor com letra maiúscula. Mas o mais lógico é que ele tenha dito quem és tu, Senhor, com letra minúscula. Por que com letra minúscula? Porque se ele era judeu, ele sabia quem era o Senhor. Ele não podia ter 2. Ele não podia perguntar. Ele não era politeísta para perguntar quem és tu, Senhor. Ele era mono. Então ele sabe quem é o Senhor. Ocorre que no grego não tinha maiúsculo e minúsculo no texto. O texto era todo escrito com todas as letras maiúsculas. Os originais dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos não tem letra minúscula e não tem espaço entre as palavras. É dentro de uma técnica chamada scriptum continuum, aonde as palavras são seguidas. Então, esse texto, ele certamente se referia a um Senhor como pessoa, não como o Senhor divino. Quem és tu, Senhor? Senhorzinho, minúsculo. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Que eu vejo que tem autoridade, mas não o Senhor Deus. E é muito interessante a resposta, porque a resposta que ele vai obter da luz que apareceu no deserto é: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. E é muito curioso isso, porque ele não perseguiu Jesus, ele nem encontrou Jesus, nunca viu Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, ele só foi conhecer os seguidores de Jesus. Que conversa é essa de que ele persegue Jesus? Ele não persegue Jesus, mas a voz que fala com ele diz que ele perseguia. De onde vamos concluir que, quando ele está falando que me persegue, é aqueles a quem Paulo perseguia. Em verdade vos digo que o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis, dizia Jesus. Então isso, na verdade, é um cumprimento de uma fala do Cristo lá atrás, quando ele diz: estive nu, me visitaste, estive doente, foste me ver, estive preso, foste me ver e tal, tive levar-te remédio, essas coisas todas. Aí ele diz: mas Senhor, quando foi que te vimos doente e te visitamos? Quando foi que estiveste preso e fomos te ver? Na verdade vos digo, quando fizerdes a qualquer um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, esta percepção de que estamos sim realmente diante de um cenário em que o Cristo está comentando sobre os seus discípulos, fica bem evidenciado quando ele diz:
Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Gente, deve ter sido muito ruim para o Saulo ouvir isso. Imagine o que é você ridicularizar, dizer que não serve, dizer que não é nada, dizer que ele é um mentiroso, que ele não é o Messias, debochar do Cristo, perseguir os cristãos, torturar as pessoas, matar Estevão, ir para Damasco para pegar outro para levar para ser morto. E de repente você descobrir que o cara que você está perseguindo é muito grande. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. E aí vem uma quarta frase, que eu acho uma frase muito interessante, que vai demonstrar essa relação entre Jesus e as reflexões que Saulo estava fazendo durante o caminho. Porque ele diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões são espinhos. Recalcitrar é tentar ir para trás. Eu tenho aguilhões como se fossem espinhos me cutucando para que eu ande para frente, mas eu não ando, eu resisto de andar e os espinhos me ferem. E ele diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. No texto de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, a frase está dito um pouco mais doce, porque essa frase, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, está no capítulo 9 do Atos. O que aparece no capítulo 10, da primeira parte, do livro Paulo e Estevão, nessa hora, é uma frase parecida, mas não é igual. A frase é: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, para de teimar. Não teima mais. Já chega. Acho que já está bom. E o que eram os aguilhões? Os aguilhões eram as 7 reflexões que Saulo de Tarso fez no caminho. Quando eu falo que são 7, tem muita gente que acha que é alguma coisa cabalística, né? Porque 7 são os dias da semana, 7 são as cores do arco-íris, 7 são as notas musicais, 7 são os pecados capitais, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são as Horcruxes do Harry Potter, 7 são os buracos da cabeça, e 7 são os aguilhões. E por que são 7? Eles são 7 porque passou de 6, mas não chegou a 8, por isso que é 7. Não tem nenhuma questão transcendente. Nenhuma delas. São 7. É a primeira visita que ele faz à Casa do Caminho. A segunda visita, no caso, o segundo encontro já dentro do Sinédrio. Terceiro, a morte de Estevão. A conversão de Gamaliel. Os seus processos de tortura também. Os mecanismos que ele estava vivendo de refletir sobre a prisão de Ananias também estavam entre esses que produziam nele todos esses sentimentos. A primeira visita, a segunda, a morte de Estevão, a conversão de Abigail, a conversão de Gamaliel, a prisão de Ananias e as torturas que ele fazia. Eram os 7 aguilhões que ele tinha, que ele veio refletindo durante a viagem. Então, quando ele chega às portas de Damasco, o Senhor diz para ele: não recalcitres contra os aguilhões. E há muita gente que acha bem interessante a frase seguinte que nós vamos ter:
a quinta das frases. A quinta delas. A quinta das frases diz assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? E aí as pessoas dizem, isso é maravilhoso, porque o cara, ele era perseguidor, e ele tem esta visão, a intensidade do encontro dele com o Cristo é tamanho que ele, que estava na condição de perseguidor, transforma-se imediatamente num cativo e pergunta para ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Vira uma pergunta? O que tu queres que eu faça? Não era a melhor pergunta para fazer. Não, não era. Não era a melhor pergunta, porque essa é uma pergunta bem típica de fariseu. O que tu queres que eu faça? E a sexta das falas, que a sexta fala é a que encerra a narrativa do capítulo 9, diz que Saulo teria dito: Senhor, o que tu queres que eu faça? Frase 5. Frase 6. Entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Saulo entrou na cidade, procurou uma hospedaria e foi para uma pousada de um homem chamado Judas, na rua direita. E ali ele se hospedou e Jesus, então, segundo a narrativa do Ato dos Apóstolos, aparece para Ananias e diz: Ananias, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Responde a voz para ele: quero que tu vás à pousada de Judas, na rua direita, procurar por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, que se encontra hospedado lá. Eu quero que tu o cures, porque ele ficou cego depois do encontro com Jesus. O impacto foi tão grande que Saulo ficou cego. E foi importante que ele ficasse cego para ele sentir que o fenômeno não havia acontecido. Para que registrasse, para que ele não dissesse assim: não, isso não aconteceu. Então a cegueira marca de maneira muito significativa que o fato foi verdadeiro, tanto que ele ficou cego. Ele fica cego. Ele fica cego 3 dias. Ananias vai lá depois e vai curá-lo. Quando a gente fala que uma pessoa ficou cego assim 3 dias, não, ele ficou cego, depois ele voltou a ver. Fique 3 dias sem ver, para você ver se é bom. Fique 3 dias sem saber que vai ser curado, porque tem isso, né? Ele ficou 3 dias sem saber se ia ter cura, ficou cego. Então ele estava ali na hospedaria, chorando, relembrando tudo. Aí ele já tinha os 7 aguilhões para lembrar e mais as 6 frases que ele tinha ouvido. Então, é um desconforto muito grande para ele relembrar as coisas todas e a cena. Senhor, o que tu queres que eu faça? Entra na cidade, será dito que haver de fazer. Ah, meu Deus, e aquele conflito dentro dele, e ele sem solução, sem saber. Os amigos todos abandonaram, ele ficou sozinho. É quando Ananias aparece para ele. E diz o seguinte: irmão Saulo, chama de irmão. Isso é para acabar. Porque o sujeito é meu perseguidor, está indo para me matar. E eu vou ao encontro dele e vou curá-lo. Emmanuel diz que a ovelha foi ao encontro do lobo. É uma expressão bonita. A ovelha estava indo ao encontro do lobo. Aí ele chega e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou para abrir os teus olhos para o Evangelho. Toca nos olhos de Saulo, umas escamas como que caem dos olhos dele e Saulo volta a ver. E a partir desse momento que ele volta a ver, ele inicia uma mudança. E muitas pessoas dizem assim:
Foi uma mudança muito rápida aí, hein? O cara era perseguidor, estava querendo matar os outros, ficou bonzinho. Como é que é isso? Como é que é essa mudança assim, tão rápida, essa virada de chave? Na verdade, ele não mudou. Ele estava sob a influência da visão que ele teve. Quando a gente tem uma oportunidade de ter um contato com um espírito muito evoluído, que a gente chora, a gente não fica no nosso normal, a gente fica no nosso psiquismo somado com o dele. Então, quem está na pousada chorando não é Saulo. É Saulo mais a influência que Jesus deixou nele. Estou sendo claro? É como, por exemplo, quando a gente lê um romance espírita assim, bem bacana, você lê um livro tipo Renúncia, e aí depois que você lê, as pessoas vêm falar com você, aí você diz, tudo bem, está tudo bem. Não faz mal, está maravilhoso. Não é você, é você mais o livro. Porque depois de um tempo o livro vai passar a influência, aí vai ficar só você. Aí é você realmente. Mas você, sob a influência de uma entidade espiritual ou da leitura de um livro, é você modificado. Então aquele Saulo que diz, o que tu queres que eu faça? Esse aí não é Saulo sozinho não, é um Saulo com upgrade. Tem um upgrade aí. É um Saulo que experimentou um estado alterado de consciência em que ele se sente, Lívia, chamado a um processo de transformação interior. Ele vai experimentar um processo de transformação. E isso é fantástico. Ocorre uma transformação muito grande, porque Ananias se aproxima dele e ele diz, eu vi o Senhor no deserto. E eu quero conhecer. O que eu experimentei, eu não experimentei em lugar nenhum. As emoções que eu tive, com a visão que eu tive dele, eu nunca experimentei na vida. Eu gostaria de conhecer. Me leve para conhecer. E o Ananias, você tem certeza que quer levar você para conhecer? Se eu quero. E o livro narra uma coisa muito curiosa. O livro narra que assim que ele se converte, Ananias o leva para conhecer a igreja do caminho da cidade de Damasco. Uma casa pobre, que não tinha nada de beleza, aonde se reuniam pessoas ainda mais simples do que o próprio Ananias, que já era pobre, pessoas das camadas mais baixas da sociedade, se reuniam naquele ambiente extremamente simples. E Saulo começa a olhar cada um daqueles que estão ali. Suas profissões são as mais singelas que se possa imaginar. Pessoas desprovidas de todos os recursos materiais, falando de suas experiências espirituais, falando de suas emoções. E diz Saulo, nunca experimentei um lugar com tamanha harmonia do que naquele ambiente onde eu entrei. Era surpreendente para Saulo a compreensão de que ele estava num ambiente completamente diferente. E ele lembra das experiências que ele teve no templo, com aquelas roupas vistosas, cercado de sacerdotes ricos, daquela pompa, aquela grande condição de reverência em termos sociais. Não sentia a espiritualidade que sentia naquele templo singelo, nos ensinando que a espiritualidade não caminha ao lado da riqueza, que a espiritualidade é a espiritualidade. Ela pode até estar em ambientes ricos, pode, mas ela está, com certeza, nos ambientes simples, desprovidos das vaidades humanas. Saulo faria reflexões muito profundas ao perceber
a simplicidade daquelas pessoas. Pouco tempo depois, ele sai da cidade de Damasco para ir para Jerusalém para contar às pessoas o que ele havia descoberto, que ele havia se tornado cristão, na ilusão de que todo mundo vai aceitá-lo e que vai ser uma história linda que ele vai viver. Mal sabia ele o tanto de rejeição que ele iria receber daquilo mesmo que ele produziu. Ele mesmo criou um ambiente hostil para o cristianismo, agora ele iria provar do próprio veneno daquilo que ele teria criado. E Emmanuel narra uma coisa muito interessante, que na descida de Damasco para ir até Jerusalém, ele passa pela Galileia, não tem como. Você sai de Damasco, na Síria, atravessa a fronteira de Israel, tem que passar pela Galileia. E ele faz questão de parar e visitar os lugares aonde Jesus esteve. Nesse trecho do livro, há uma citação muito interessante. Ele diz que ele procura as pessoas que conviveram com Jesus. Ele quer falar com elas, saber como elas viviam. Conhece Maria de Magdala. Ele conhece outros apóstolos. Visita o lago de Genezaré e fica imaginando as pregações do mestre naquele lugar simples, aqueles pescadores humildes que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, enquanto que ele não teve. Ele estava no templo, ele não teve chance de conviver com Jesus. Então, narra Emmanuel que quando Saulo medita sobre tudo isso, ele diz: quisera eu ter sido não um fariseu, mas um simples pescador do lago de Genezaré, para que eu tivesse a oportunidade de conviver com Jesus. Ele já começa a querer abrir mão da sua condição de fariseu, da sua condição de doutor da lei, para ser um simples pescador, só para poder ter a oportunidade de ter convivido com Jesus. É uma coisa impressionante. Mas tem uma questão que está no ar. Saulo de Tarso disse para Jesus, a luz que apareceu no caminho: Senhor, o que tu queres que eu faça? E a luz respondeu: entra na cidade, que te será dito o que haveis de fazer. Ele entrou na cidade e nunca ninguém disse para ele o que era para ele fazer. Ele está até hoje esperando. Ninguém disse para Saulo o que era para ele fazer. Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, vê uma luz e diz, e a luz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E a luz diz: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. E em seguida diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Responde Saulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? E a luz então encerra o diálogo dizendo: entra na cidade e te será dito o que haveres de fazer. E como dissemos antes, ninguém disse para Saulo o que era para ser feito. E por que que a luz disse que ele seria instruído se ele entrasse na cidade? O problema está na pergunta que ele faz. Porque é uma pergunta típica de quem é fariseu. Senhor, o que tu queres que eu faça? Está colocando a ação antes do pensamento. Quando ele deveria perguntar: Senhor, o que tu queres que eu sinta? Ou o que tu queres que eu seja? Mas nunca o que eu faça. Porque eu posso fazer sem sentir, não posso?
Ah, quantos de nós fazemos e não sentimos? Quantos de nós apresentamos uma prática que aparentemente é louvável, mas por dentro de nós o sentimento não é bom? Imagine alguém que no dia de domingo vai para um trabalho de sopa do centro espírita, cortando verdura com ódio. Queria tanto estar na beira de uma piscina. Agora tem que estar aqui. Porque se eu não vier, os espíritos vão falar, porque podia fazer, não está fazendo. Mas eu venho com raiva, doido que isso acabe. Quando faz aquela fila, daquele monte de menino faminto, tenho vontade de jogar o balde de sopa neles para ir embora para casa. Aí você fica pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que a gente tem para fazer? Eu lembro quando eu era menino pequeno, ainda novo do movimento espírita, eu assisti uma palestra do Divaldo Franco. Eu fiquei escandalizado com a palestra. Porque Divaldo contou a seguinte história, que ele chegou numa cidade, e uma mulher veio procurá-lo e disse o seguinte: Divaldo, eu queria que você me aconselhasse numa coisa. Diga, o que é? Disse, eu trabalho numa atividade aqui na nossa cidade que é de um asilo. Então sou eu que vou de manhã para o asilo, sou eu que troco as roupas da cama, sou eu que levo os idosos para tomar banho, sou eu que preparo todos eles para o café da manhã. Então sou eu que tenho esse trabalho quando eu chego de manhã lá, aí eu boto os idosos no banheiro, eu vou puxando eles para dentro da água, sabe? E eu vou jogando a água neles, e eu tenho vontade de esganar aqueles velhinhos debaixo da água. E quando eu vejo que eles estão todos sujos, eu tenho mais ódio ainda, eu tenho vontade de matar aqueles velhos. E eu não sei mais o que eu faço. Divaldo, me ajude, como é que eu trato isso, o que é que eu faço? E o Divaldo disse o que para ela? Largue o trabalho. Eu disse, meu Deus, como é que ele diz para a mulher largar o trabalho? Mas é verdade. Porque ela está fazendo e não está sentindo. E o objetivo não é fazer, o objetivo é sentir, Maria Antônia. O objetivo é sentir. Não tem a menor lógica na minha vida que eu faça. Isso é coisa de fariseu, que quer fazer as coisas para fora, sem fazer as coisas para dentro. Um perigo para nós. Um perigo nós enveredarmos pelo mesmo caminho e nos tornarmos de igual forma alguém que quer mostrar para os outros que faz, sem que verdadeiramente tenha sentimento naquilo que está fazendo. Então, quando Saulo de Tarso pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele errou na pergunta. A pergunta deveria ser outra. E já que a pergunta é, o que tu queres que eu faça? Então, meu amigo, entra na cidade que te será dito o que haveis de fazer. Ou seja, vai para a cidade que tu vais descobrir o que tu tens que realizar. Porque somente no contato com o outro é que eu descobrirei o que é que a vida pede que eu realize. Nenhum de nós promoveria a evolução das suas vidas que conseguiu fazer se não vivesse em família. Nenhum de nós teria aprimorado as suas condições espirituais se não tivesse a convivência com os outros. Porque é essa convivência que vai desenvolver as nossas potencialidades. Vocês lembram do livro do Pequeno Príncipe? Que estava cada um num planeta? Não vai mudar nunca. Como é que eu vou saber se eu sou egoísta se eu morar sozinho num planeta? Não tem como saber. Eu só consigo saber as minhas imperfeições morais se eu conviver com os outros. Então entra na cidade. Entrar na cidade é
vai conviver, meu filho. Vai entrar em contato com os outros. Vai fazer uma ida para dentro de ti através da convivência. Aproveita a tua relação com o outro para que você consiga, nesta relação, fazer as mudanças que você precisa fazer. Ocorre que nós não queremos fazer isso. Nós queremos saltar a fase do sentir e ir direto para o fazer. Aí nós erramos, porque nós criamos uma capa de virtude aonde verdadeiramente ainda não existe o real crescimento espiritual de cada um de nós. Na parábola do bom samaritano, que todo mundo aqui conhece, aquela que um homem caiu da mão do salteador e passou o sacerdote, passou o levita e depois passou um samaritano. Quando vocês voltarem para casa hoje, vocês dão uma lida lá no texto que tem uma chave na parábola. E diz assim na parábola: e passando pelo mesmo caminho, um samaritano, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É aí que está a chave. A caridade não está em ele ter colocado o animal o rapaz na cela, ter colocado óleo e vinho, ter passado a noite com ele, levado para a hospedaria, se ele não tiver sentido. Porque senão vai parecer com aquela pessoa que vem passando na estrada. Ai não, um caído na estrada. Agora eu vou ter que juntar. Vai ser o jeito. Vou ter que cuidar, porque se eu não cuidar, depois vão dizer que eu vi, que eu não fiz. Eu vou ter que fazer. Oh, meu Deus do céu! E aí, bora, vira aí, deixa eu passar logo óleo e vinho aqui, entra no meu cavalo e vou passar a noite contigo, que é para não ter reclamação. Eu quero depois que vocês reclamem de mim. Este é o que faz sem sentir. Mas o Evangelho tem o cuidado de dizer, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, fez empatia. Olhou para o homem caído e se transferiu para ele. Se apiedou do outro. Se ele sentir, ele vai fazer. Porque quem sente faz, mas não necessariamente quem faz sente. Então, quando Saulo de Tarso pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele não está entendendo a proposta cristã. Porque a proposta cristã, ela vai se edificar de uma maneira bastante razoável, na medida em que nós descobrirmos em nós mesmos que o essencial é mudar, que o essencial não é fazermos. A nossa vida em família é exatamente para isso. Por que a existência tem esse tempo todo a gente convivendo com pai, mãe, irmão? Por que esse tempo todo? Vejam que o tempo com sogra já é menor. É menor. Mas aí você tem uma existência inteira com o pai, uma existência inteira com a mãe, existência inteira com os irmãos, que é para você ter tempo de conviver e resolver essas questões. É para conviver. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu não quero que você faça nada, eu quero que você sinta. Porque se você sentir, você vai fazer. Então, a mudança que o cristianismo nos propõe não é uma mudança ritualística, não é uma mudança de forma, não é uma mudança de fatos, não é uma mudança de atos, é uma mudança de sentir, de entender a vida de outra forma. É a capacidade que nós temos que desenvolver de ressignificar o sentido das coisas. Quando, por exemplo, alguém não tem conhecimento espiritual, quando uma pessoa não sabe que é uma alma imortal, não sabe que tem a lei de causa e efeito, não sabe que tem reencarnação, não sabe que tem evolução, não sabe que a gente só vai ser feliz se amar, a pessoa faz muita bobagem, porque ela não sabe. Então ela odeia, ela se vinga, ela planeja vingança, ela guarda ódio, tem ressentimento. Como aqui todo mundo já sabe disso, não há mais ninguém nesse estágio aqui. Todo mundo já venceu essas etapas. Por quê?
Porque na medida em que o espírito entende o que é a vida, compreende o que é o existir no sentido espiritual, não faz mais sentido que eu tenha uma relação atritada, desgastada, magoada, ferida, porque eu vou ressignificar a existência ao lado daquela pessoa. Eu vou olhar para o outro, você não vai dizer isso para a pessoa, mas você vai olhar para ela e dentro do seu coraçãozinho, você vai dizer, você é a grande chance que eu tenho de me sublimar. Se eu conseguir lidar com você, eu vou ficar bem. Mas se eu não conseguir me resolver com você, eu não vou ficar legal. E aí vem a pior parte. Além de não ficar legal, a gente vai se encontrar de novo. Eu não quero mais não. Eu não quero mais não. Eu vou me esforçar para que isso se resolva. Às vezes o outro até nem quer perdoar. O outro nem quer. Mas se o outro não quer, é problema do outro. Livro Momentos de Decisão, capítulo 18. Uma mensagem de Marco Prisco. Ele diz na mensagem o seguinte, depois em casa vocês dão uma conferida lá. Ele diz assim, se você tem algo contra alguém e puder, vá ao encontro desse alguém e peça perdão. Porque se você não pedir, o problema é seu. Agora, se ele não lhe conceder perdão, o problema é dele. Daí que, mas o fulano não se reconciliou comigo, mas eu me reconciliei com ele. O meu problema é que eu me resolva, é que eu faça a minha mudança, que eu descubra o que eu fiz de errado e volte nos meus passos e corrija a minha rota. Mas ele nunca vai me perdoar. Aí já é uma questão dele para lá, Ana Cristina. Não tem mais uma relação direta comigo. Eu já me resolvi, porque o problema é resolver em mim a minha indiferença, a minha mágoa, o meu ressentimento. Esse é o meu objetivo. Então o foco não é o que eu faça, mas sim o que eu preciso ser. O que é que eu tenho que mudar em mim? O que é que eu tenho que sentir nessa longa jornada evolutiva a qual todos nós estamos sujeitos? Esse é o propósito. Então aí, nesse ponto da conversa, que Saulo pergunta o que é para fazer, Jesus propõe para ele a convivência. Então vamos propor para nós mesmos a convivência. Não nos afastemos das pessoas. Porque às vezes nós dizemos assim, eu não aguento mais, eu estou desistindo, vou largar de mão, vou deixar, não suporto mais. É um direito que a gente tem. É um direito. Só que se esse largar de mão não tiver uma boa justificativa, ele pode, no futuro, significar um reencontro. Não necessariamente como marido e mulher, como vocês estão pensando aí. Pode vir como filho, pode vir como filho. Livro Nosso Lar, capítulo 46, Sacrifício de Mulher. A história da mãe de André Luiz, que vai renascer e vai ser mãe do ex-marido e das mulheres que ele teve experiências fora do lar. Ela vai juntar o marido e as mulheres que ele teve, tudo como filho. Só que vão ser todos sequelados, né? Porque ela diz que serão todos reencarnação compulsória. Se vem compulsório, amigo, não vem arrumadinho. E ela vai ser mãe dessas crianças difíceis. É assim que a vida é. Se eu tenho ressentimento de alguém, guardo mágoa de alguém, não me resolvo com alguém, a chance do reencontro é enorme. É enorme. Não que assim, às vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada de doutrina espírita e dizem da seguinte forma,
A, mas se A machucou B, criou vínculo entre A e B. Não, não criou vínculo. Só que se A machuca B, só cria vínculo entre A e B, se B ficar magoado ou com ódio de A. Porque se A machuca B e B perdoa A, não cria vínculo. Olha Jesus. Machucaram Jesus, ele perdoou, ele se desconectou e seguiu a vida dele. E os que haviam feito mal a ele não foram perdoados em si do que fizeram. Tiveram que se resolver, não sei com quem, porque não foi com Jesus que eles tiveram que se reencontrar. Então, se alguém nos fere, alguém nos magoa e eu consigo perdoar, eu me liberto da necessidade do encontro. Mas eu preciso fazer este processo de libertação. Pergunta ideal: o que tu queres que eu sinta? E o Senhor talvez desse uma outra resposta para ele. Como ele perguntou assim, então a pergunta ficou com essa resposta. Saulo de Tarso vai empreender uma saga muito longa a partir dessa experiência e vai se tornar o grande divulgador cristão do século I. Ele vai fazer 3 grandes viagens missionárias. E quando se fala das viagens missionárias de Paulo, não é igual hoje que a pessoa sai, pega um avião, vai para Piracicaba, vai para São Pedro, pega um avião no outro dia e volta para casa. Eu assim, não, é a pé, colega, é a pé. E quando chega nas cidades, não vai embora, fica. Saulo chegava numa cidade, ele era tecelão, e aí ele ia tecer, ia viver de tecer. Ele ficava meses, uma vez em Corinto ele ficou 1 ano e meio. Ele ficava muito tempo numa cidade, aí ele ia para outra. Aí ele ia para outra. Quando ele voltava anos depois. E não tinha WhatsApp, não tinha nada para as pessoas conversarem. Ninguém sabia se ele estava morto, se ele estava vivo. Ele simplesmente ia. E muito surpreendentemente, ele conseguiu um êxito extraordinário nessas viagens dele. Porque sem nenhuma estrutura, não tinha estrutura nenhuma, gente. Ele não tinha nenhuma estrutura, ele só tinha a fala dele. De dizer, olha, aconteceu que tinha um cara em tal local que ele pregava isso. E as pessoas, poxa, eu gostei, acho que eu vou seguir essa ideia. Isso é muito surpreendente. Imagine se alguém chegasse hoje aqui, dissesse, olha, eu tenho uma informação de uma pessoa e tal, como é que você vai? Então, realmente bom, vamos abrir aqui um núcleo para a gente estudar essa mensagem. É muito difícil que isso aconteça. Então, havia toda uma transformação muito interessante que acontecia com a fala que Paulo levava. Ele que era chamado de Saulo, depois vai mudar o nome dele para Paulo. Já na primeira das viagens que ele faz, em Neapafos, é quando Barnabé, seu companheiro de viagem, propõe que ele troque de nome. Porque ele havia feito uma mudança tão grande, que ele trocasse. Gesiel trocou, para Estevão, então que Saulo trocasse para Paulo. E ele passa a admitir o nome como Paulo. Ele faz muitas viagens. Eu contei uma vez, lendo o livro, ele pega 10 surras no livro. 10 surras. Tem uma surra tão violenta que ele pega, que ele é jogado no montouro de lixo, dado como morto. Ele fica lá. Aí de madrugada que os cristãos vão lá e tiram o corpo, entre aspas, morto e levam para casa. E vai ficar meses acamado recuperando as costelas que ele quebrou. Nessa época não tinha operação, não tinha nada. Quem esperar, soldar sozinha. Vamos orar a Deus para que a costela solde no lugar certo. Não tinha médico, não tinha nada. Uma vida muito difícil. Febre, doenças. E ele não desistia de pregação. Quando ele apanhava, as surras eram dadas na mão e no rosto. Na mão, porque ele era tecelão, ele ficava com as mãos inchadas e não podia trabalhar. E no rosto, o rosto ele foi se enchendo de cicatrizes com o tempo. Ele tinha um corpo atlético quando conheceu o cristianismo lá pelos 30 anos. Com o tempo ele foi ficando franzino, pele queimada, porque ele foi mudando, as mãos foram ficando calosas,
porque ele foi vivendo essas experiências ao longo do tempo e transformando o próprio físico dele. Por várias vezes o livro Paulo e Estevão fala da magreza de Paulo, que ele era muito magro. Tem uma ocorrência, inclusive, que Lucas, que era médico, fica impressionado com a magreza dele e diz: você está muito magro, você está mal nutrido, você tem que comer. Mas ele levava uma vida de muita austeridade. Muita austeridade. O livro conta que numa das últimas surras que ele leva, ele entra em êxtase durante a surra. Ele não sente a surra. Ele já estava tão entregue à mensagem cristã, ele estava tão voltado para a ideia da divulgação do Evangelho, que quando começa a surra, ele é anestesiado espiritualmente, ele não sente absolutamente nada da surra. Ele é retirado e levado para uma região onde ele sente coisas maravilhosas enquanto o corpo está sendo surrado. Ele não percebe nada. Essas são experiências que ele foi vivendo ao longo do tempo. O livro Atos dos Apóstolos narra que suas roupas eram colocadas no varal e as pessoas roubavam para que as roupas fossem colocadas sobre os doentes e elas curavam. A simples roupa de Saulo, ou já Paulo, curava as pessoas. A transformação que ele operou foi tão grande que ele se tornou verdadeiramente uma figura cheia de muita possibilidade de realização de fatos extraordinários. O livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 74, traz uma das mensagens mais bonitas que eu conheço. Chama-se Mãos Limpas, em que fala um trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que narra a seguinte expressão: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E Emmanuel vai comentar: não era Paulo que operava as maravilhas, era Deus que operava as maravilhas pelas mãos de Paulo. Porque Paulo renunciou a tudo para limpar as suas mãos. Se nós nos predispusermos a limpar as nossas mãos, nós também poderemos ser agentes para coisas extraordinárias, desde que nós estejamos predispostos a enfrentar os desafios. Porque as pessoas acham lindo o poder de Paulo de curar, mas não quer se submeter às pedradas, às zombarias, aos açoites, às injúrias que Paulo sofreu a vida inteira. Foram quase 40 anos de pregação do Evangelho. Nesse período ele sofreu todo tipo de humilhação, sofreu todo tipo de tortura, de violência. E quando chegou no final da existência dele, ele advoga que ele é um cidadão romano e que ele não pode ser julgado fora de alguém que tem autoridade, no caso o imperador. Então ele recebe uma concessão para ir a Roma para ser julgado. Então ele pega um barco, um navio, para ir da região de Israel para a região de Roma. E é uma das cenas mais bonitas do livro, ele parando em cada uma daquelas cidades que ele havia ajudado a fundar a igreja, e a população vir até a margem para entregar alimentos e doações para a viagem que ele iria empreender. E a Emmanuel narra que quando estava acontecendo isso, Lucas começa a anotar que onde ele passava as pessoas faziam doações. E ele vê Lucas anotando e disse: tire isso das suas anotações. Disse: mas está acontecendo? Disse: não, tire, para que amanhã ninguém deseje servir ao Evangelho para receber algum tipo de presente em troca. Deixe só as pedradas, só os açoites, mas não fale dos presentes que eu recebi. E realmente, no Atos dos Apóstolos, não aparece na viagem nenhuma doação que é feita a ele nesse trajeto que sai de Israel na direção de Roma. E ele vai viver os últimos anos dele já em Roma, já bem velho, já cansado das lides,
já tendo tido muitas experiências, inclusive a de fazer as suas cartas. O trabalho havia crescido muito, ele não tinha mais como atender a todas as igrejas, e ele ora e diz: Senhor, me dá uma luz, o que é que eu faço? E aí então ele sonha com o Cristo que diz: eu aproximarei Estevão para que ele te ajude a escrever as cartas. Então o antigo perseguido Estevão passa a intuir Saulo na construção das suas epístolas, que são tão conhecidas, as cartas de Paulo. E foi com esse instrumento que ele conseguiu atingir as várias cidades, porque ele mandava as cartas, e as cartas eram lidas por aquela igreja e pelas outras igrejas também. Então o trabalho que ele fez se multiplicou. Ele na época não tinha internet para poder mandar uma live ou coisa parecida, tinha que ser com carta mesmo. E naquele período as pessoas eram só 10% alfabetizadas, então a carta não era lida pelas pessoas, ela era lida na igreja. Havia um que sabia ler e que fazia a leitura para todos os demais que estavam ali, e com isso o conhecimento chegava a todo mundo. É uma vida de dedicação impressionante que ele tem, até que chega o término da história dele. Diz o livro Paulo e Estevão que ele foi levado à prisão em Roma e foi colocado numa cela escura, sem ver a luz. Ali ele ficou trancado. E num dia bem de manhãzinha, quando ainda estava nascendo o sol, a porta foi aberta e os homens o tiraram daquele lugar. Levaram Saulo para um campo aberto e ali então soldado armado com uma espada deu um único golpe que degolou Saulo de Tarso. Ele estaria, segundo as contas, aproximadamente com 68 anos, quando ele desencarna. Ele é degolado, o corpo tomba e o espírito se desprende. E daí nós ficamos a imaginar a festa no mundo espiritual para a chegada daquele que teria sido o grande divulgador cristão. Quem está lendo o livro vai se deliciando com a possibilidade de ver Saulo chegando num local maravilhoso, depois de tudo aquilo que ele fez, mas nós acabamos tendo uma surpresa muito grande, porque depois da sua desencarnação, Saulo aparece no mundo espiritual. Ele está lá, mas ele está sozinho, não tem ninguém com ele. Ele está só. Um homem que serviu a tanta gente, está sozinho. E de repente ele abre os olhos dele no mundo espiritual. Quando ele abre, ele está cego. Ele está cego que nem quando ele esteve cego às portas de Damasco. E quando ele se dá conta de que ele está cego, ele não diz: ah, não. Não é possível. Senhor, olha aqui minha mão, olha meu rosto. Quando ele se percebe cego no mundo espiritual, e é importante que se diga que o espírito não fica cego, isso é uma questão de condicionamento mental. Quando ele se percebe cego, Emmanuel comenta que ele teria dito: tá certo, eu não passo de um perseguidor. Eu sou um perseguidor, só isso que eu sou. Eu fui um perseguidor. E aí ele vai evocar as lembranças daquele período curto no qual ele perseguiu o cristianismo, e não vai evocar os quase 40 anos de divulgação do evangelho, andando a pé, com febre, com fome, com todo tipo de dificuldade da jornada. Ele não puxa essa história, ele vai lembrar só da outra. E diz: tá certo, eu deveria ter realmente ficado cego, porque eu sou um perseguidor. É isso mesmo, é isso que eu mereço. E aí ele se conforma na situação que ele está, aí ele ouve passos. Passos que se aproximam e ele fica prestando atenção. E de repente, ele ouve uma voz que diz para ele: irmão Saulo, quem foi que chamou
Ele diz: irmão Saulo. Irmão Saulo, quando na terra o Senhor me encaminhou para que abrisse os teus olhos para o Evangelho, hoje Ele mesmo me encaminha para abrir os teus olhos para a vida eterna. Ananias, toca os olhos cheios de escamas de Paulo de Tarso, as escamas caem e ele volta a ver. E quando Paulo de Tarso volta a ver no mundo espiritual, aí sim, toda a grandeza que poderia se esperar para aquele que foi durante tanto tempo um pregador incansável, começa a se apresentar. Os amigos, os companheiros de jornada, que já haviam desencarnado, os que o precederam, seu mestre Gamaliel, os grandes que estavam envolvidos na pregação do Evangelho, aparecem para ele, e ele vai ficando cada vez mais extasiado da possibilidade de reencontro com todos esses corações queridos. Ele começa a procurar na multidão duas pessoas que não aparecem. Ele procura por Abigail, o grande amor da sua vida, e por Estevão. Queria vê-lo, queria vê-la, mas eles não aparecem. O amor de Paulo por Abigail era muito grande. 20 anos depois do incidente da desencarnação dela, ele visita Corinto e lembra dela. Visita o lugar onde teria sido a chácara do pai dela. E, em homenagem a ela, ele faz um voto de fidelidade, manda raspar a cabeça, que era na época o símbolo de fidelidade. Manda raspar. Nunca esqueceu de Abigail. Procura por ela, não está. Procura por Estevão, também não está. Quando Saulo é acolhido na casa do caminho, ele está doente, ainda no começo de sua tarefa, e ele pede a Simão Pedro: eu queria pedir uma coisa. Eu queria deitar no mesmo leito que recolheu Estevão quando ele chegou aqui. Ele pede a mesma cama para que ele pudesse deitar na cama daquele que ele foi o algoz. E agora, no mundo espiritual, procurando pelos dois, mas eles não aparecem. Só estão presentes os companheiros de jornada. Ele se conforma e se congraça com os companheiros de jornada, com aqueles que haviam sido seus grandes parceiros na divulgação, quando uma luz aparece no horizonte. Quando ele percebe Jesus ladeado por Abigail de um lado e Estevão do outro. O Cristo, então, contempla Saulo e diz para ele: vem, Saulo, porque é da vontade de meu Pai que vítimas e verdugos se encontrem na glória do meu reino. Vem, para que tu possas gozar as venturas celestes. E Paulo de Tarso diz: antes eu gostaria de fazer uma oração em cada uma das igrejas que eu ajudei a fundar. Então a caravana sai e para em cada uma daquelas igrejas, daqueles núcleos que Paulo havia fundado. Uma oração é feita em cada uma dessas igrejas e em seguida uma constelação de estrelas maravilhosas, que são aqueles espíritos daquela evolução tão extraordinária, se reúnem num grande brilho e desaparecem no infinito. Saulo de Tarso havia cumprido sua missão, transformado uma vida que poderia ser uma vida muito infeliz, numa vida de profundas transformações. Que as mudanças que Saulo empreendeu ao se transformar Paulo, e não apenas transformar o nome, mas a dedicação que ele teve de mudar o seu interior, fazer depois o encontro da pergunta correta, ao invés de: Senhor, o que tu queres que eu faça, o que tu queres que eu sinta, que a gente consiga fazer. Em uma das oportunidades, Paulo de Tarso teria dito: já não sou eu quem vive,
é o Cristo que vive em mim. Era isso que Jesus queria. Ele não queria que Saulo fizesse, ele queria que Saulo sentisse. Que a gente possa refletir sobre todas essas questões e, dentro das nossas possibilidades, enxergar aonde nós podemos entrar na cidade para conviver com aqueles que Deus nos deu como convivência para essa existência, sem desperdiçar as oportunidades e fazendo dessa existência algo de maravilhoso, assim como Saulo de Tarso fez. Desejo a todos nós essa transformação na nossa estrada de Damasco e que a gente marque nesta existência a grande virada da nossa história enquanto espírito, deixando de sermos as criaturas que ainda somos para sermos verdadeiramente criaturas transformadas e desejosas de viver em plenitude o Cristo verdadeiro, o Cristo descrucificado, que acolhe a todos nós e que nos aponta o caminho da felicidade pela vivência do amor. Muito obrigado.